Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Gustavo Besso, marido da Ana Paula Valadão Besso, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. Aí. Vou botar assim. Acho que assim tá bom. Deixa eu colocar aqui, peraí. Se diante do médico dos médicos, ele é o único que pode trazer cura, ele é o único que pode trazer transformação, nenhum outro pode. É verdade, nenhum outro pode, somente Yahushua, né? Pode trazer a cura. Só que Yahushua, ele é a cura. Ele não é o médico dos médicos, ele é a cura. Quando a gente vai a ele, nós somos curados. Por quê? Porque nós fomos a ele, que é o caminho. Precisa haver exposição. Tire as máscaras, tire as vestes velhas, tire o farrapo, pare de viver uma vida fingida. O que é viver uma vida fingida no sistema? É você ir para a igreja, mas você não cumprir os atos religiosos. Entende? Tipo, você vai para a igreja e você não tem o hábito de orar, de dobrar o joelho, de ler a Bíblia, entendeu? Você não dá dízimos e ofertas, né? Aí você está na igreja, mas aí fora da igreja você é outra coisa. Isso aí é uma vida fingida que eles falam. Só que, na verdade, a vida fingida, segundo as escrituras, conforme o que a escritura diz, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma vida fingida, porque ele é fingido. Por quê? Porque esse aqui não é pastor. Esse aqui não é pastor. Amados, a escritura é bem clara, não existe falso pastor. O que existe é um único pastor, que é Yahushua. Ele mesmo diz, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então esse que está aqui não é pastor, está bem claro. Yahushua disse, o mercenário, o que não é pastor, e que as ovelhas não lhes pertencem. Está bem claro na escritura. Então isso aqui é fingimento, ó. Que esse aqui está no lugar de Yahushua, mas ele não é pastor, porque o único pastor é Yahushua. Isso aqui é fingimento, é mentira. É caminho de mentira, de engano. Então, quando ele fala que deixa de ter uma vida fingida, a pessoa deve deixar de ter uma vida fingida, principalmente esse aqui, porque esse aqui não é pastor, isso é fingimento, tá certo? E as pessoas devem deixar de ter uma vida fingida. Qual a vida fingida? Ir num templo físico, dar dízimos e ofertas, porque o último dízimo e a última oferta que foi dada por nós foi Yahushua, que ele mesmo se deu como dízimo e oferta, ele foi dizimado, ou seja, ele foi morto, dízimo é morte. Tanto é verdade que vocês vejam que o dízimo na escritura, o dízimo era a 10ª parte da colheita ou do animal. A colheita você vê, quando a pessoa tira um fruto, um cereal, aquilo ali já morre. Por quê? Porque já tirou da árvore, já tirou, da terra. Então aquilo ali já, tanto é que se a gente não come logo estraga, né? E da mesma forma, o animal também, quando era levado como dízimo, era levado a 10ª parte do animal morto. Então vocês veem que o dízimo é morte. Yahushua, ele foi dizimado por nós no madeiro. Ele foi ofertado, por quê? Porque ele se deu como oferta, ele é sumo sacerdote e ele próprio se deu como oferta. Então, quando a pessoa dá dízimos e oferta aqui, é uma vida fingida. Por quê? Porque ele está negando o sacrifício de Yahushua. Tá certo? Então, isso aqui é uma vida fingida. Então, quando ele fala, deixa uma vida fingida que ele está falando, deixe de vir a um templo físico e não praticar os atos da religião, só vir por vir. Só que, na verdade, a vida fingida na escritura é a pessoa ir para a religião, que é um lugar de mentira. E aí a pessoa, assim, vive uma vida de fingimento, e não uma vida, na verdade, pautada na escritura, na verdade, andando no espírito da verdade, que é o espírito de Yahweh. Então vamos continuar. Somente Satanás se agrada
de uma vida na escuridão. É verdade, por quê? Porque o próprio Satanás, que se chama Terrom, é que habita nesses lugares aqui. Esse lugar aqui é de escuridão. Tanto é verdade que o vídeo que a gente gravou da Igreja Batista da Lagoinha agora está todo escuro. E que foi o André Valadão que trouxe essa moda da igreja escura dos Estados Unidos, trouxe para cá, para Lagoinha. Então, e tem um monte de igrejas agora aderindo a isso. Por quê? Porque é um lugar de trevas. Eles já estão assumindo que esse lugar é de trevas. Só que as pessoas não despertam para isso. Acho que é uma moda, que é uma coisa bonita. Aí fica mais elegante a igreja fica mais jovem. Só que não é. Eles estão mostrando que a igreja é um lugar de trevas. Esse lugar aqui, ó, lugar de trevas. Vamos continuar. Deus não está na escuridão. Deus é luz. Isso. Yahweh não está na escuridão, ele é luz. Então o que você está fazendo aqui na escuridão, meu querido? Anda se denominando pastor, que você não é, porque não existe falso pastor. A escritura é bem clara, não é pastor, você é mercenário. O que você está fazendo aqui no lugar de escuridão? Sendo que Yahweh não é escuridão, ele é luz. Você mesmo acabou de dizer isso. Ele é luz, e Yahweh é luz. O que você está fazendo aqui onde o Deus das trevas habita? Que em 1 Crônicas 6, 1, Salomão disse que o Senhor apareceu para ele e disse que habitaria nas trevas. E aí Salomão disse, para isto eu edifiquei esta casa para sua eterna habitação. Lugar de trevas. O próprio Deus falou para Salomão. E olha, gente, a gente tem que ver o seguinte, os profetas que falavam com o rei na época, né? O profeta Natã falou para Davi que não era para ele construir o templo. Por quê? Porque quando Davi morresse, Yahweh iria enviar um da descendência de Davi, quando Davi morresse. E queria quem? Seria Yahushua, que ele enviou. E queria edificar um templo. Qual é o templo que ele está falando? Nós, templo do Espírito, não um templo físico. E Salomão, ele fez o templo e que ele disse que o Senhor apareceu para ele, que o Senhor apareceu para ele, que o Senhor só falava pelos profetas, o verdadeiro, só falava pelos profetas da tribo de Levi. E Salomão era da tribo de Judá, filho de Davi, da tribo de Judá. Vocês reparem que Deus não falava para Davi. Quem falava era o profeta, que falava por intermédio, enviado de Yahweh, que falava para Davi. Mas vocês reparem que esse Deus falou com Salomão. Veja, 1 Crônicas 6. Vê só uma coisa? Acho que é 1 Crônicas 6. Vamos ver aqui. Então, a gente vê que não é, esse templo não foi feito para Yahweh, não foi. Vou botar aqui 1 e 2. Não, então é 2 Crônicas. É porque eu confundo, amados. Eu confundo 1 e 2 Crônicas. Vamos ver. Aqui. Então, orou Salomão assim: Senhor Deus, tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre, ó. Então, Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Veja, eu edifiquei uma casa para tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Então, disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. O Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Tem dito a quem? Ele disse a Salomão. Ele disse a Salomão que habitaria nas trevas. Veja, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para sua eterna habitação. Aonde? Nas trevas. Jeová disse que habitaria em escuridão. Jeová, realmente, esse aqui é o Jeová, que é Terrom.
com o nome Jeová, se passando por Yahweh, mas ele habitaria nas trevas, na escuridão. Por quê? Porque ele é escuridão, ele é trevas. Então, é a pergunta que eu faço aqui pro Gustavo, né, Gustavo? Então você disse que a pessoa não pode estar na escuridão, porque Deus é luz. Tá, e o que você está fazendo aqui na escuridão e ainda sendo pastor que você não é pastor? Porque o único pastor é Yahushua. É a pergunta que eu te faço. Você não está vivendo uma vida de fingimento? Fingindo ser o que não é? Porque você não é pastor? Então é isso, vamos continuar. Vou botar aqui só um pouquinho para a gente dar continuidade aqui. É luz e nele não há treva nenhuma, diz a palavra de Deus. Isso aí, nele não há treva nenhuma. Por isso que Yahweh não habita aqui, porque aqui é lugar de escuridão. Como é que Yahweh pode habitar na escuridão se nele não há treva nenhuma? Não tem como. Vamos continuar. Quebrantamento. É a primeira atitude para viver uma vida diferente, um recomeço. Temos um ano diante de nós. Para recomeço, quebrantamento, exposição, luz. Levante-se do seu lugar. Não tenha medo, escancare-se diante do Senhor. É verdade que algumas pessoas vão começar a falar, olha lá, olha o pecador, olha lá, olha lá. Mas a palavra de Deus sempre se eleva acima de todas as outras palavras. Sempre, sempre, sempre. Aí a palavra de Deus que ele está falando é a Bíblia, não é Yahushua não, amados. Porque eles têm a Bíblia como palavra. Tanto que a gente viu que as pessoas aqui pegaram a Bíblia no início, oraram, sabia até a oração de cor e com a Bíblia na mão. Então vocês vejam bem, né, como é que são as coisas. Então vamos aqui continuar. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão falar a seu respeito, mas se preocupe. Aí ele fala para escancarar, agora eu me lembrei, para escancarar diante de Deus, só que escancarar diante de Deus é para você orar com os outros diante de Deus, orar todo mundo junto. Escancarar é orar alto, e sendo que a Escritura é bem clara que nós temos que orar no secreto, ou seja, no pensamento ao Pai, não é orar em voz alta. Vamos continuar. Com aquilo que Deus diz a seu respeito. E a palavra de Jesus para essa mulher foi: a tua fé te salvou, vá em paz. Então, vai em paz. Não está escrito vai, shalom. Vai em shalom. Está escrito vai em paz, está bem claro. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Porque ele disse que na Bíblia, o shalom, aonde está escrito na Bíblia, não está escrito shalom. Não tem nenhum shalom na Bíblia. O que tem é Elohim, né? Jeová, eu acho que tem Jeová Shalom, não sei. Não, eu acho que não tem não. A gente viu que não tem, vamos ver aqui. Jeová Shalom na Bíblia, deixa eu ver. Porque ele falou que tinha Shalom, né? Deixa eu ver aqui, Jeová Shalom. Será que tem? Ele é a nossa paz, ó. O termo paz, shalom em hebraico, significa bem-estar integrado. Veja bem, na Bíblia não tem. Aqui, ó, em Efésios 2,14, tá ele a nossa paz. Efésios 2,14, vamos lá. Efésios 2,14. Não sei o que houve, amados, com aquelas Bíblias que tá saindo toda hora, não tá dando, né, para ler, então eu tô nessas aqui. 2,14. Olha, foi pois Yahushua nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício de seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ó.
Nossa paz, 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 paz. Não está escrito shalom. Então vocês vejam bem como é que ele foge do que está na escritura. E sendo que, eu já disse que, até mesmo Moedinho disse, tem até isso nos livros desses judeus falsos da ONU, né? Do Yiddish, que na verdade é o hebraico que eles falam que ensinam o hebraico, na verdade é Yiddish. Porque o verdadeiro hebraico, amados, é o Tupi-Guarani, que eu mostrei no vídeo anterior, né? Que não tem no Google Tradutor, né, o Tupi-Guarani, como a gente viu. Não tem. Então vocês vejam bem, vamos continuar. A segunda atitude é encontro. Aquela mulher, ela não saiu da escuridão onde ela vivia, daquela vida escondida que ela tinha, para ir procurar um líder religioso. Ela não foi procurar. Opa! Como é que é? Deixa eu voltar de novo aqui. Isso aqui é muito interessante, amados. Você tá vendo o que ele tá falando? Vamos ver de novo. Peraí, porque eu voltei aqui porque isso é muito interessante. Vamos ver. A segunda atitude é encontro. Aquela mulher, ela não saiu da escuridão onde ela vivia, daquela vida escondida que ela tinha, para ir procurar um líder religioso. Ela não foi procurar um fariseu, ela não foi procurar uma igreja, ela foi procurar quem? Jesus. Interessante. Mas o que as pessoas estão fazendo aqui numa igreja, procurando ouvir um líder religioso? Vocês estão vendo que ele está falando a verdade? Mas as pessoas não acordam, gente. É isso que eu fico passada. Porque ele está falando a verdade. Vocês vejam, ele disse: aquela mulher, ela não foi procurar um líder religioso, um fariseu. Por quê? Porque o fariseu é líder religioso. Uma igreja. Ela não foi procurar. Ela foi se encontrar com Yahushua. Mas hoje em dia o que acontece? As pessoas procuram uma igreja, procuram um líder religioso, procuram fazer gabinete pastoral com um líder religioso contando os seus problemas. Eu falo isso porque eu fazia isso. Eu procurava um pastor, que na época eu seguia esse pastor e fazia gabinete pastoral com esse pastor, ao invés de falar diretamente com Yahushua, ao invés de falar com o pai, pedir o nome do filho. Porque é assim que está na escritura. E Yahushua lhe disse: orareis ao pai e pedireis em meu nome. Então, eu não fazia isso. Eu não chegava e falava para Yahushua: olha, eu estou passando um problema assim, 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 mas eu te entrego isso em nome de Yahushua. Não. Eu procurava um líder religioso para falar: olha, pastor, eu estou passando um problema assim, 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 assim. O que eu faço, pastor? Olha, pastor, a minha vida está assim, assim, eu estou em depressão. Aí eu pergunto, ele que está falando a verdade, vocês vejam bem. Vou botar aqui de novo para a gente ver, gente. E as pessoas mesmo assim não acordam, não despertam para isso. Veja o que esse homem está falando. Ele aqui está falando a verdade. Mas, por mais que ele está falando, não procurou um líder religioso, e ele é um líder religioso, mas não procurou para falar diretamente, ou seja, então, o que ele está falando é o seguinte: as pessoas não procuram, essa mulher não procurou um líder religioso, não procurou um fariseu, não procurou uma igreja. Beleza. Para quê? Para falar dos seus problemas. Procurou a Yahushua, que ele é que diz Jesus. Mas, para ir para o tempo físico, pode. Para dar dízimos e oferta, pode. Para falar dos problemas, não. Tem que falar com Jesus. Mas, para praticar atos religiosos, pode ir no tempo físico? Para dar dízimos e oferta, pode ir para o tempo físico para dar para esse Deus aqui que se diz pastor que não é. Aí pode.
Entende? Então vocês vejam que ele está falando a verdade aqui da pessoa encontrar Yahushua, falar com Yahushua, não ir falar com um líder religioso. Não ir numa igreja para falar seus problemas. Mas ele fala isso, mas em outro termo, a pessoa deve ir para a igreja para dar dízimo de oferta para poder praticar atos religiosos. E sendo que também Yahushua não está aqui. Então a pessoa tem que sair da religião, não falar os seus problemas para esses líderes aqui, porque não são pastores, não ir no templo físico, porque o Altíssimo não habita, e seguir a Yahushua no espírito. Mas ele não vai dizer isso, ele vai falar meia verdade, tipo assim, que ele vai falar a pessoa não procurou um líder religioso, não procurou um fariseu, nessa mulher, e não foi numa igreja para falar dos seus problemas, ela se encontrou com Yahushua, tá? Isso é verdade? Verdade. Mas ele não vai dizer que a pessoa não deve ir a um templo físico mais, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não vai dizer que a pessoa não deve dar dízimos e ofertas mais, né? Que isso aí era no Antigo Testamento, antes da morte de Yahushua, né? E que Yahushua aboliu isso. Ele não vai dizer isso. Entende? Então ele fala meia verdade, mas não fala a verdade completa. Então vamos ver o que ele vai falar. Veja. A segunda atitude é encontro. Aquela mulher, ela... Então vocês vejam, aquela mulher se encontrou diretamente com Yahushua, não numa religião. Vamos ver o que ele vai falar. Não saiu da escuridão onde ela vivia, daquela vida escondida que ela tinha, para ir procurar um líder religioso. Ela não foi procurar um fariseu, ela não foi procurar uma igreja, ela foi procurar quem? Jesus. Eu não posso mudar a sua vida, o pastor Felipe não pode mudar a sua vida, a igreja não pode mudar a sua vida, a religião não pode mudar a sua vida, a roupa branca não pode mudar a sua vida, a superstição não pode mudar a sua vida. Só Jesus Cristo pode. Opa! A religião não pode mudar a sua vida, o pastor não pode mudar a sua vida, né? Beleza, verdade? Verdade. Mas o que a pessoa está fazendo aqui no caminho da religião? Você não pode mudar somente Yahushua. Por que ele não fala assim? Então, gente, olha só. A religião não pode mudar a sua vida, o pastor não pode mudar a sua vida, né? Mas Yahushua pode. Então, saiam daqui do engano da religião, porque isso aqui é engano, eu não sou pastor, tá? Eu não sou nem falso pastor, porque na verdade a Escritura diz que o único pastor é Yahushua. Saiam daqui do engano, que eu também estou saindo, eu não vou ser mais pastor, porque eu não sou pastor, e vão no Espírito, que Yahushua está no Espírito, no entendimento, e sigam a Ele. Mas não é isso que Ele vai falar. Vocês acham que Ele vai falar isso? Ele não vai. Então você veja que Ele está falando a verdade. Mas por que a pessoa está aqui ainda? Porque isso que Ele está falando é verdade. Mas Ele está falando que eles não podem mudar a vida de ninguém, que só quem muda é Yahushua, que Ele fala Jesus. Beleza, não pode. Mas a pessoa tem que ir para Yahushua, para esse moço aqui. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando a verdade para a pessoa ir para Yahushua, para contar os seus problemas, e não para contar para os pastores, para incomodar os pastores com os seus problemas, mas para incomodar a Yahushua com os seus problemas. Mas a pessoa deve continuar praticando atos da religião, indo na religião, né? Então ele está falando que Yahushua, a pessoa tem que ir para Yahushua para falar os seus problemas, contar a sua dor e tal, e que o pastor não vai mudar. Mas Yahushua sim, né? Mas ele não vai dizer aqui que a pessoa não deve ir mais à igreja porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês acham que ele vai dizer isso aqui? Ele não vai dizer que a pessoa não deve procurar um líder religioso, porque líder religioso não é pastor. O único pastor é Yahushua. Ele não vai dizer isso aqui.
Então vamos ver o que ele vai dizer. Só Jesus Cristo pode nos levar a um recomeço. E por isso, quando nos levantamos da escuridão, quando decidimos que precisamos ter a vida mudada, precisamos procurar nenhum outro senão apenas Jesus de Nazaré. Isso, procurar somente Yahushua aonde? No templo? Que ele vai falar procurar Yahushua. Mas a pessoa vai entender que procurar Jesus que ele está falando é procurar na religião, no templo. E sendo que ele não está em religião nem em templo. Então ninguém vai encontrar Yahushua, o verdadeiro caminho, não está na religião. Por quê? Porque Yahushua é o caminho. A religião é outro caminho. Não pode um caminho estar no outro caminho. Vocês vejam bem. Yahushua é o caminho da verdade. A religião é o caminho da mentira. Não pode Yahushua estar no caminho da mentira, sendo ele a verdade, porque ele é verdade. Então, vocês vejam que ele está falando que somente Jesus pode mudar, né? Somente Jesus, não a religião. Mas por que ele não fala que Yahushua não está nesse caminho da religião, que é o caminho da mentira? Ou seja, a pessoa deve buscar Jesus, falar com Jesus, mas fala Jesus aqui, ó. Na religião, no templo físico, ouvindo o líder religioso. Então vocês vejam que é uma falsidade, que é uma hipocrisia. Porque ele está falando a verdade, mas ao mesmo tempo a pessoa vai entender, porque ele fala a verdade, mas não fala claramente. Por quê? Porque a mente da pessoa está tão cauterizada na mentira, que quando ele fala isso, que ele está falando agora, que a mulher não foi procurar um líder religioso, não foi procurar um fariseu, não foi numa igreja. Verdade? Verdade. E que ele não pode mudar a pessoa. O pastor Felipe, que é o concunhado dele, não pode mudar uma pessoa, que a religião não pode mudar uma pessoa, que a roupa branca que vocês vejam que é o ritual, isso aqui é virada do ano, pelo que eu estou vendo aqui. É culto da virada do ano. E você vê que ele está com a roupa branca, a camisa não está tão branca, mas a calça, né, é tudo ritual do quê? Vocês vejam, as pessoas da macumba usam roupa branca. Então você vê que é um ritual. É um ritual de uma outra religião, que não tem nada a ver com a religião evangélica, mas ele usa, eles praticam. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo engano. Todas as religiões é o caminho do engano, entende? A porta larga. Então vocês vejam que ele está falando isso, que não pode mudar, mas ele não vai falar, olha gente, então vocês não venham mais para a igreja, porque vocês são o templo do Espírito. Então vocês não ouçam mais a mim, porque eu não sou pastor. O único pastor é Yahushua. Ele não vai falar isso. Então, ele fala a verdade da pessoa encontrar Jesus, mas a pessoa com a mente cauterizada vai entender que o encontrar Jesus é dentro do templo físico, ouvindo esse líder religioso. Então você vê que isso aqui é uma mentira, um fingimento. Ele é fingido. Por quê? Porque ele está no fingimento, sendo uma coisa que não é. Porque ele não é pastor. Então vamos continuar aqui. Precisamos ir ao encontro dele. Isso. Precisamos ir ao encontro de Yahushua. Ao encontro de Yahushua. E não ao encontro de uma religião. E não ao encontro de um Jesus ouvindo um líder religioso. Mas ir ao encontro de Yahushua. Né, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.